em nossos estúdios o coordenador da Defesa Civil do município, Milton Roberto Persoli, que atualizou esse número e que me soprou aqui enquanto a gente estava vendo esse VT. 1.200 árvores caídas? 1.225. 1.225 árvores dia 29 caídas. de dezembro até hoje, 1.225 contabilizadas. A que se deve um volume tão alto de queda de árvores? Bom, não é uma desculpa, mas é um dado comprobatório e um dado científico que a gente tem a apresentar. São Paulo tem sofrido um momento diferenciado com relação ao seu tempo. As frentes frias ficam bloqueadas com essa alta temperatura, então o que a gente tem são formações de chuvas muito rápidas, muito intensas e associadas a rajadas de vento, associadas a raios, trovões. Esse é o modelo que está se apresentando agora no início de janeiro, diferentemente dos outros que vem associado a alguma frente fria com uma chuva de menor intensidade, mais longa, né? Então que não causa tanto prejuízo assim para a cidade. Esse momento é um momento atípico, bem de verão. É um efeito climático. É um efeito climático. Não podemos descartar também a existência de rajadas de vento na ordem de 85 quilômetros. No dia 29 nós tivemos 96 quilômetros. Associadas às chuvas, essas árvores são pesadas, as árvores são bastante grandes, você tem um grande momento, uma grande possibilidade dessa grande aumento de queda de árvores, né? Agora, a cidade amanheceu hoje com 800 mil pessoas sem luz. Claro que a gente vê nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, pessoas que procuram jornais mais populares, como o Jornal Agora São Paulo, como o próprio Diário de São Paulo. Mas assim, a grosso modo, a impressão que se tem é que, além de tudo, existe um fenômeno climático que ele é completamente incerto em relação aos efeitos que ele vai provocar na cidade. Sim, esse fenômeno que eu acabei de falar a você. É associado a ventos e rajadas com uma velocidade muito alta, uma intensidade muito grande, um período muito curto, e isso é um grande fator que desencadeia as quedas de árvores, né? Então, isso é um fator que está nos preocupando, sim. A prefeitura está bastante mobilizada, sim. Nós temos 55 equipes hoje mobilizadas, né? E está sendo feito um trabalho em conjunto com a subprefeitura, CET e Eletropaulo, de definições de prioridades, né? Essas 55 equipes de que a Defesa Civil dispõe, elas têm um universo de quantos homens? Na média, são quase 15 homens por equipe. Ou seja, nós estamos falando aí em cerca de 650 pessoas. Sim, elas estão distribuídas nas subprefeituras, em todas as subprefeituras, só que nesse momento de crítico é feito um trabalho de mutirões. Então, hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando um sistema de mutirões. As regiões mais afetadas foram Butantã, Santo Amaro e Vila Mariana. Então, várias equipes de outras subprefeituras estão indo em apoio a essas subprefeituras. Então, isso também tem minimizado um pouco os efeitos disso. Não podemos descartar que existe uma prioridade de atendimento até em função da quantidade. Essa prioridade é feita junto com a Eletropaulo e junto com a CT. Então, essa conversa é feita e são definidos locais estratégicos para o primeiro atendimento. Depois, que são, na verdade, são os sistemas viários principais, né? O que a gente tem de viário principal na cidade. A Eletropaulo define sistemas de alimentação também prioritários e as subprefeituras idem. Então, dessa conversa sai uma lista de prioridades e é nessa lista inicial de prioridades que nós estamos trabalhando. Sim. É lógico que alguns bairros, algumas ruas mais residenciais não estão sendo atendidas, até por conta dessa prioridade. Agora, no período das 14 horas, inicialmente essa prioridade já foi vencida. O que vai se fazer agora, a partir de agora? Os bairros estão sendo atendidos. Então, essas equipes já tiveram o seu trabalho executado, o sistema viário principal está liberado, as principais linhas da Eletropaulo estão liberadas e essas equipes são transferidas para as áreas internas das subprefeituras, ou seja, áreas mais residenciais. Nós estamos conversando com o Milton Roberto Persoli, coordenador da Defesa Civil do município, ao vivo aqui no Jornal da Câmara. O senhor acabou de dizer que são 55 equipes, 650 pessoas a grosso modo, apoio das subprefeituras, trabalho interligado aí com outros modais, com a própria CET, com as subprefeituras, com o pessoal da Eletropaulo, enfim. Do ponto de vista prático, o paulistano quer saber o seguinte: esse time é suficiente para atender uma chuva como ontem ou não? Não, nem é suficiente, tanto que a prefeitura está se mobilizando, a pedido do prefeito, para que sejam contratadas mais equipes, né? Como? Através de contratos, aditando contratos ou a própria existência de outros contratos, a possibilidade de aumentar o número de equipes. É que esse início de mês é um início
difícil em termos orçamentários da prefeitura é que o sistema está fechado. Sim. Então você encontra um pouco de dificuldade em programar e contratar essas equipes, mas isso não independe, isso também não vem sendo motivo de que isso não aconteça. Então, por isso até desses mutirões, mas a prefeitura sim está revendo o seu número e esse número vai ser fatalmente aumentado. A gente já vai voltar para o efeito da chuva na área urbana, no bloqueio do trânsito, na queda da árvore, no rompimento da fiação elétrica. Eu queria que o senhor falasse sobre um assunto que me parece muito importante e que mobiliza muita gente, que é a atuação da Defesa Civil na periferia, em áreas de risco. Sim. Como é que está esse cenário nesse início de ano? Bom, a área de risco é uma outra área bastante preocupante para a prefeitura, preocupante para as subprefeituras e, consequentemente, para a Defesa Civil e para a própria população. Isso também nos preocupa muito, é motivo de uma vistoria semanal, uma vistoria mensal, quinzenal ou até diária, em função até dos acumulados de chuva. Felizmente, nesse período, as áreas mais críticas de risco estão apresentando um acumulado de chuva pequeno. As chuvas têm se concentrado numa área mais urbana, numa área mais central. Então, isso tem facilitado um pouquinho as áreas mais periféricas, as áreas que estão sujeitas a essas áreas de risco, que estão em encostas, na beira de córregos, são as áreas que apresentam um risco altíssimo. Nesse momento, elas estão sendo preservadas, né? Nós não estamos tendo muita necessidade de manter uma vistoria diária. Não houve nenhuma, desde o início do ano, não houve nenhuma ocorrência de deslizamento, deslizamento com morte, nada disso? Não, tivemos alguns desabamentos de muro, em função de estruturas, mas felizmente deslizamentos de terra em função desse alto risco aí, nós não tivemos até registrado. Mas esse mapeamento, ele é feito pela Defesa Civil? Foi feito pelo IPT inicialmente, é atualizado pela Defesa Civil, pela subprefeitura, em termos de ocupação dessas áreas. Se essas áreas estão sofrendo uma nova ocupação, se essas áreas estão sendo congeladas, mantidas sem ocupação, principalmente nessas áreas de alto risco. Então, isso é feito uma vistoria juntamente com a GCM, Defesa Civil local e os próprios moradores. As comunidades também são chamadas, as subprefeituras também são feitos contatos e a comunidade também nos auxilia. O senhor disse há pouco que a prefeitura pensa e o prefeito Fernando Haddad determinou que seja reforçado esse time da Defesa Civil imediatamente para atenuar os efeitos nessa temporada de chuvas fortes. A partir de quando vocês devem ter essas equipes contratadas? Isso é um processo gradual, né? Vem vindo gradativamente. É um processo que já está se fazendo alguns remanejamentos internos. Sim. Né? Houve orientação por parte do secretário e do próprio prefeito de que, nesse momento, até a contratação, fossem feitos remanejamentos internos. Então, algumas áreas da própria subprefeitura estão se remanejando, estão se cotizando, estão mobilizando mais funcionários para a Defesa Civil e para as áreas mais críticas, que é a área de zeladoria. Então, isso já está sendo feito e à medida que as equipes estão sendo contratadas. Para hoje à tarde, está previsto temporal? Temporal, mesmo modelo. É um modelo de uma temperatura altíssima, entrada de ventos úmidos, existe esse confronto, existe esse duelo aí entre a temperatura alta e esses ventos e causa essas grandes tempestades. Precisa deixar claro que você falou um pouco sobre queda de árvores, né? Nós temos um trabalho, a prefeitura executou um trabalho no ano de 2014 de aproximadamente 95 mil intervenções nas árvores, né? De todas as espécies, de poda, de corte não, nós tivemos 13 mil supressões de árvores e 10 mil plantios. Então, quando você fala que estão caindo 1.200, é um número bastante significativo, sim. A média de anual é 2.000, para você ver a proporção e o problema, o tamanho, a amplitude do problema que nós estamos enfrentando. Em 15 dias de janeiro, caiu mais de 50% que estava previsto para cair nos 365 dias do ano. Então, é uma dificuldade, sim, é um dado, sim. Não é uma desculpa, mas é um dado bastante realista e é um dado que nós estamos enfrentando e é um dado que está nos preocupando, sim. Mas o prefeito e todos nós temos esse trabalho de zeladoria, trabalho de manter a cidade sob alerta, né, de todas as condições. Agora, Milton, por gentileza, qual é a orientação que a Defesa Civil dá diante dessa enorme quantidade de raios que tem caído na cidade de São Paulo? O que fazer diante desse momento em que muitos raios começam a cair na cidade? Primeiro se proteger, né? Não achar que você vai vencer um local, que esse local, por mais protegido que ele esteja, é um local aberto. Evitar locais abertos, né?
procurar locais fechados. Se você estiver dentro do seu carro, não procurar abandonar seu carro. O carro, por incrível que pareça, é um local seguro. Dentro do carro, o compartimento do carro é um local seguro. Aparentemente, você pode estar exposto achando que esse veículo não é um local seguro, então sua tendência é abandonar o veículo, cruzar uma rua ou até uma enchente para largar esse carro. O carro, em termos de raios, é um local seguro. Né? Procurar fugir de locais próximos de árvores, que árvores também, pelo seu tamanho e por ela estar aterrada, também é um local que acaba atraindo bastante raio. Então, essas são as indicações iniciais, né? de você procurar um lugar, de se programar. Se você tem hoje a possibilidade de chuva forte, já estamos avisando, você já informou, a imprensa já informou, então se programe. Se não há necessidade de se deixar a sua casa, se é um compromisso inadiável, procure adiá-lo, procure trabalhar sempre no período da manhã, onde ocorre menos chuvas, onde essa exposição e esse risco é menor. Uma outra recomendação é jamais procurar abrigo para um raio debaixo de uma árvore. Debaixo de uma árvore, embaixo de um ponto de ônibus, que eles são metálicos, enfim. Procurar uma área interna, sempre uma área interna, que é muito mais segura. Nem precisamos lembrar que piscina nem pensar, não, né? Não, piscina nem pensar. Nem pensar. Começou a chover, sai imediatamente da piscina. Nem precisa nem começar a chover. Você já vê uma movimentação maior, você já vê o céu escurecendo, isso é prenúncio de uma tempestade. Então, sim, a precaução e você evitar o risco é muito válido. Então, já deixa a piscina, já vai para dentro de casa, né? Se procura se abrigar. Milton, mais algumas perguntinhas. A primeira delas é, a Defesa Civil tem recebido uma média de quantas ligações num momento como o de ontem? Os canais da Prefeitura são vários que a população se utiliza. É o telefone 156, é o site da Prefeitura, são as redes sociais, são os Twitter, são os blogs, são os sites e o telefone 199. Né? O telefone 199 é um telefone da Defesa Civil disponibilizado para a população. A gente tem recebido um aumento de mais ou menos de 30% em relação ao número mensal. Chegamos a receber quase 200 ligações dia nesses momentos de crise. Né? E, na verdade, são ligações que não são ligações para informar a ocorrência. Ela tem uma característica um pouquinho diferente, a ligação do 199. É uma ligação que ela pede uma orientação, a pessoa tem que receber uma orientação e ela sugere uma orientação. Ela solicita uma orientação para a Defesa Civil. Então, é uma ligação um pouquinho mais demorada do que uma ligação de relatar uma ocorrência. Então, sim, por isso que esse número também, algumas vezes as pessoas relatam um pouquinho de demora no atendimento no 99. É que eu, por exemplo, agora, antes de vir para cá, fiz um atendimento no 99 de um síndico, na qual um morador estava providenciando, estava já executando uma reforma dentro do prédio, em desacordo até com as normas do prédio, em desacordo com as plantas originais do prédio. Então, eu estava informando e estava relatando e orientando esse síndico a como ele proceder. Né? Então, foi uma ligação demorada, então, fatalmente retardaram as outras ligações do 99. Mas a orientação é a maior frequência do 199. E olha só, a falta de energia elétrica prejudica o abastecimento de água em bairros da zona sul da cidade de São Paulo nessa terça-feira. Esses dados são da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. A energia elétrica possibilita o bombeamento de água nas estações elevatórias e pelo menos 630 mil consumidores estão sem água em função da falta de luz. Para a gente finalizar com o Milton Roberto Persoli, coordenador da Defesa Civil, que muito gentilmente nos atende e que está conosco aqui falando sobre a possibilidade de novos temporais na cidade de São Paulo, como a população pode colaborar. O que é papel do paulistano nesse momento e o que está ao alcance dele fazer? Em termos de cidadania, é o que ele vem fazendo, na verdade. Né? O que a gente apela um pouquinho e um pouco mais, insiste um pouco mais nesse momento, é jogar o lixo no lugar inadequado, né? Manter o seu lixo acondicionado. Se você tem ciência de que essa coleta vai retardar um pouquinho, não coloque esse lixo antes do horário, procure retardar essa coleta desse lixo, procure acondicionar até a própria casa, evitando que esse lixo, por exemplo, seja depositado agora depois do almoço. Se ele for depositado depois do almoço e tiver uma região onde existe uma grande precipitação, fatalmente vai haver uma inundação, vai haver... O lixo vai ser levado pela correnteza. Esse saco de lixo vai ser levado pela correnteza, vai acabar obstruindo uma boca de lobo, vai acabar obstruindo um ramal, e aí você tem essas consequências. Vira alimento de rato, leptospirose... Então, e aí tem um processo que desencadeia. Então,
essa é uma primeira orientação que é básica para a nossa população, é para evitar esse acúmulo e depósito de lixo em hora e local inadequado. Legal, a gente recebeu aqui no estúdio o Milton Roberto Persoli, coordenador da Defesa Civil. A gente queria colocar a TV Câmara à disposição. E eu coloco a Defesa Civil. Para nós é muito importante que isso aconteça, a gente deixar o seu ouvinte, seu telespectador ciente do que está acontecendo, das providências que a Prefeitura vem tomando para nós, assim que você necessitar, e o seu ouvinte também, o seu telespectador também, por favor, disponha. Para nós também é muito importante essa troca de informações. Muito obrigado, Milton. A gente está à disposição durante toda a tarde, com flashes na programação, com trânsito, com apoio do Carlos Malho, do pessoal da Web Rádio Câmara, prestando serviços em meio a uma precipitação climática que é preocupante em relação aos números que o Milton nos trouxe. No ano, 2.000 árvores devem cair. Só nesses 15 dias de janeiro já caíram 1.200. Obrigado, Milton. Prazer em recebê-lo